Paz e bem, meus irmãos, paz e bem, minhas irmãs, amados do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Vaticano Maria e você está no canal Toca de Assis, irmãos do YouTube. É isso mesmo, você que vem acompanhando esse programa Toca para a Igreja, que nós retomamos nesse mês de outubro com a terceira sessão, falando sobre o nosso glorioso São Francisco de Assis, o nosso patrono. Você que já conferiu as 3 pregações anteriores, faz o seu comentário, escreve aí se te ajudou, escreve aí qual foi a parte que mais você gostou, mais se identificou. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva em nosso canal e não deixe de compartilhar e também de comentar, porque hoje nós estamos aí terminando mais essa sessão, mais esse ciclo no mês de outubro. Nosso querido São Pio de Petreutina está aqui, ó, a capelinha de São Pio. Você que ainda não adquiriu, pode entrar em contato conosco, chegar à capelinha São Padre Pio, que foi franciscano, filho de São Francisco, assim como nós também da Toca de Assis e São Padre Pio. Nós celebramos lindamente aí no mês de setembro, estivemos na Canção Nova e agora o mês de outubro, São Francisco de Assis participando, nos inspirando e motivando o nosso Pai Seráfico. E o que será o mês de novembro, hein, gente? Como que será a temática aí da Toca de Assis no mês de novembro? Reze aí, vamos pedir que o Espírito Santo venha nos conduzindo, venha nos fortalecendo. Amém? Amém, meus queridos e queridas. Então hoje nós vamos meditar, nós vamos partilhar sobre São Francisco de Assis e a sua relação com a igreja. Eu vou pedir que o Gil aí possa colocar a thumb de hoje, o tema, isso, meu querido. Toca para a igreja. São Francisco foi o santo que reconstruiu a igreja. Aí a gente vê a imagem de São Francisco pregando. São Francisco era um santo que ele tinha essa missão, essa visão, da importância da pregação. Então São Francisco era um santo que pregava muito. São Francisco era um santo que se colocava a serviço do Senhor também através da pregação. E como nós vemos nessa imagem muito bem representada pelo autor, temos os frades ali, o povo de Deus. É um santo que, quando abria a boca para falar, os povos realmente sentiam a unção de Deus e, acima de tudo, buscavam a conversão. Então hoje nós vamos ler para vocês aqui uma passagem que se encontra na legenda maior de São Boaventura, aqui das obras completas de São Francisco de Assis, que foi aquele famoso encontro que São Francisco teve com o Papa Inocêncio III, onde o Papa o acolheu, onde o Papa o abraçou e confirmou o carisma e a missão de São Francisco. Então essa passagem é muito importante porque todo carisma precisa ser confirmado pela igreja. Todo carisma nasce para a igreja, todo carisma é inspirado pelo Senhor, mas ele deve ser carimbado, confirmado, autenticado ali pela igreja. Então, Francisco de Assis, como homem de Deus, recebeu essa unção. E aí nós vamos ouvir agora um pouco desse trecho, onde vai nos mostrar aquela célebre imagem, que o Papa, sonho que o Papa teve de um pobre homenzinho vil, segurando ali as estruturas enquanto a igreja ia demolida. Então, vamos comigo aqui ler, ouvir um pouquinho desse trecho. Vendo que o número dos irmãos aumentava gradativamente, Francisco escreveu uma regra de vida breve e simples para si e seus companheiros. Seu fundamento inabalável era a observância dos evangelhos, ao que ele acrescentou um número reduzido de outras prescrições, que lhe pareciam necessárias para a vida comum. Estava ansioso para ver a regra aprovada pelo Papa e o que escrevera. Pondo a sua confiança no Senhor, resolveu apresentar-se com seus companheiros diante da Sé Apostólica. Então aqui eu já faço um adendo muito importante, que na época de São Francisco, a igreja vivia também uma crise,
dos valores morais, né, principalmente em relação à riqueza, tanto dos clérigos também, como contra-testemunho de muitos, né, religiosos da época. Então surgiam algumas seitas, né, de homens que queriam reformar a igreja, queriam viver uma radicalidade, contudo eles eram rebeldes ao Papa, eles eram rebeldes ao magistério, eles não se submetiam à autoridade. Por quê? Porque segundo eles estavam todos corrompidos. Então Francisco de Assis, ali no Gênesis, né, da sua ordem, da sua inspiração, sente essa necessidade de ser aprovado pelo Papa, porque sem dúvida nenhuma Francisco percebeu que estava caminhando, né, se destacando, como falou ali, gradativamente os irmãos foram crescendo, então ele rapidamente desejou o selo, a comunhão com a sé apostólica. Continuando. Deus olhou propício para o seu desejo e confortou os irmãos que estavam apavorados de se verem tão simples e inexperientes, mostrando a Francisco a seguinte visão. Então teve uma visão que os frades apresentaram a Francisco. Parecia-lhes estar percorrendo um caminho, à beira do qual erguia-se uma árvore, que ele dobrou com facilidade até a terra. Homem cheio de Deus que era, compreendeu imediatamente que a visão era uma profecia do modo como o Papa haveria de aprovar seus planos, e ficou extremamente alegre. Falou aos irmãos e encorajou-os, e em seguida pôs-se a caminho com eles. Então os frades tiveram uma visão de uma árvore, né, extremamente grande, mas que Francisco, homem cheio de Deus, dobrou essa árvore até a terra. Então Francisco, né, como fala o próprio texto, um homem de Deus, teve a visão de que aquilo era uma confirmação da igreja, né? O Papa como essa árvore imensa, gigante, que se dobrava, que se inclinava para confirmar o carisma dele. Então, chegando à Cúria Romana, vamos ver o que aconteceu. Conduziram-no à presença do Sumo Pontífice. O vigário de Cristo, que se encontrava no Palácio Lateranense e caminhava no lugar chamado Speculum, imerso em profundos pensamentos, mandou embora com desprezo, como importuno, o servo de Cristo. Olha só que interessante esse detalhe que São Boaventura traz. Então, a primeira vez que Francisco foi lidar com o Papa envolto em tantos problemas, preocupações em que a igreja se encontrava, desprezou São Francisco e não o atendeu, mandou embora. Olha que interessante. O São Francisco, este humildemente se retirou. Na noite seguinte, porém, o pontífice teve uma revelação de Deus. Olha que lindo. Aos seus pés via uma palmeira que ia crescendo a pouco, até se tornar uma belíssima árvore. Enquanto o vigário de Cristo se perguntava, maravilhado, que poderia significar aquela visão, a luz divina gravou-lhe na mente que a palmeira representava aquele pobre que ele havia repelido na véspera. Na manhã seguinte, o Papa mandou seus servos procurar aquele pobre em toda a cidade. Encontrando-o na hospedaria de Santo Antônio, junto ao latrão, e o fez comparecer à sua presença. Então aqui nós vemos que o Papa teve essa revelação de um sonho, também com árvore, né? A palmeira ali que representava os frutos. O Papa, iluminado pelo Espírito Santo, reconhece, né, a atitude que teve que não lhe coube, a atitude que teve ali que não foi do agrado de Deus, e mandou, foi atrás, né, retificou a sua decisão e mandou procurar o pobre Francisco. E ali trouxeram Francisco à presença do Papa. Introduzindo Francisco à presença do Sumo Pontífice, manifestou-lhe os seus propósitos, pedindo-lhe com humildade e constância que se dignasse a aprovar a referida regra e forma de vida. Ao ver o vigário de Cristo, Inocêncio III, é o nome daquele Papa, Inocêncio III,
homem de grande sabedoria e admirável pureza de alma, do servo de Deus, a firmeza de seus propósitos e o ardente amor que votava aos seus ideais, inclinou-se benignamente ao ouvir as petições do santo. Então, Francisco de Assis apresentou a regra para o Papa Inocêncio III, e ali o Papa, percebendo a pureza de coração, percebendo a firmeza, e sem dúvida nenhuma o Espírito Santo falando também ao coração do Papa, o Papa inclinou-se benignamente ao ouvir os pedidos de Francisco. Mas não quis aprovar logo a regra de vida proposta pelo pobrezinho, porque parecia estranha e por demais penosas as forças humanas no parecer de alguns cardeais. Mas entre estes encontrava-se um homem venerável, o cardeal João de São Paulo, bispo de Sabina. Olha que história interessante. Você já tinha ouvido essa história? Que maravilha, né? Amante de pessoas de virtude e santidade e decidido protetor dos pobres de Cristo. Então esse cardeal, percebendo ali o que estava acontecendo e sem dúvida nenhuma motivado pelo Espírito Santo, ao qual fundava esta ordem dos franciscanos, essa ordem que fez tanto bem para a igreja, para a humanidade. Esse cardeal toma a palavra e, inflamado pelo Espírito de Deus, diz ao sumo pontífice e aos seus irmãos cardeais: este pobre pede apenas que lhe seja aprovada uma forma de vida evangélica. Se, portanto, rejeitarmos seu pedido como difícil, em demasia e estranho, tenhamos cuidado em não ofender dessa forma o Evangelho. De fato, se alguém dissesse que na observância da perfeição evangélica e no voto de praticá-la existe algo de estranho ou de irracional ou impossível, é réu de blasfêmia contra Cristo, autor do Evangelho. Então, o cardeal disse com as suas palavras: meus irmãos cardeais, vejam bem, se nós não aprovarmos essa regra que esse pobrezinho está dizendo, ele está pedindo que eles vivam somente o Evangelho. E dizemos que é uma regra dura, difícil, demasiada, estaremos indo contra o próprio Cristo, que nos mandou viver o Evangelho e escrever o Evangelho. Então, muito astuto, né, com a presença do Espírito Santo, o cardeal consegue convencer ali o Papa e os outros cardeais que, na verdade, o que São Francisco pedia era para viver o Evangelho de uma maneira literal, de uma maneira radical, de uma maneira livre. Então, com esse argumento, o cardeal consegue interceder, né, ser a favor de Francisco e seus amigos. Diante dessas razões, o sucessor de Pedro voltou-se para o pobre de Cristo e lhe disse: meu filho, faze uma oração fervorosa a Cristo, para que por teu intermédio nos mostre a sua vontade. Assim que a tivermos conhecido com maior clareza, poderemos aceder com mais segurança aos teus pedidos. E aqui é muito importante deixar claro o primeiro ensinamento para nós. São Francisco, ao olhar, né, ao modo de muitos, tinha razão. Hoje nós vemos que é um carisma de Deus, hoje nós vemos o quanto essa árvore, o franciscanismo, cresceu. Mas se Francisco não fosse humilde, se Francisco não fosse obediente, se Francisco não se submetesse à igreja, sem dúvida nenhuma esse carisma iria ter morrido. Esse carisma não iria ter crescido. Então, muitos podem dizer, tá vendo? Olha como a igreja massacra, como a igreja ela é opressora. Não, pelo contrário, a igreja é a purificadora. A igreja é aquela mãe que acolhe e o Espírito Santo usa a igreja independentemente dos homens que a compõem. Por isso que a humildade de Francisco, a obediência de Francisco foram os pré-requisitos, foram as pedras fundamentais ao qual foi construída esta obra. Então, muitas vezes, a nossa humildade e a nossa obediência, a nossa humilhação faz com que as nossas obras cresçam. Uma obra que cresce na humildade, na vaidade, gera vaidade e humildade.
Uma obra que cresce na humildade, na obediência, na humilhação, gera humildade, obediência e exaltação no Senhor, porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, Francisco de Assis foi aquele santo, aquele homem que com a sua vida e o seu testemunho edificou a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificou a maneira de viver, testemunhou, brilhou pela sua simplicidade, pela sua humildade, que desde o início foi provada. Desde o início foi ali, a dificuldade, a peleja, mas Francisco humilde, pobre, mas também ousado. Vejam por que Francisco foi ousado. Vejam lá. O servo de Deus, vamos aqui para a câmera 2. O servo de Deus entregou-se imediatamente à oração fervorosa e com suas humildes súplicas obteve do Senhor que lhe revelasse o que ele deveria falar ao pontífice e que este sentisse em seu íntimo os efeitos da inspiração divina. Como Deus lhe havia sugerido, contou ao pontífice a parábola de um rei muito rico, que feliz desposara uma bela senhora pobre e dela tivera vários filhos com a mesma fisionomia do rei. O pai deles, e que por isso foram educados em seu palácio. E acrescentou à guisa de explicação: não há nada a temer que morram de fome os filhos e herdeiros do Rei dos céus, os quais, nascidos por virtude do Espírito Santo, à imagem de Cristo Rei, de uma mãe pobre, serão gerados pelo espírito da pobreza numa religião sumamente pobre. Pois se o Rei dos céus promete a seus seguidores a posse de um reino eterno, quanto mais seguros podemos estar de que lhes dará também todas aquelas coisas que comumente não nos nega aos bons nem aos maus. Então Francisco diz que a imagem do carisma dele era como se o rei, nosso Senhor Jesus Cristo, desposasse a dama pobreza. O carisma franciscano tivesse filhos pobres, mas que os filhos tinham a fisionomia do rei, e aquele rei, se o rei providenciava tudo para os bons e para os maus, também haveria de providenciar para os seus filhos. O vigário de Cristo ouvia com muito interesse a parábola e sua explicação. Estava maravilhado e já não duvidava de que Cristo havia falado pela boca deste homem. Então ali a gente vê a audácia, a ousadia, a santa ousadia, aquela que Paulo teve, que os apóstolos tiveram, e também anunciar a palavra para quem quer que fosse. Imagine a autoridade do Papa. Se hoje a gente já sente um temor em chegar perto do Papa e querer falar algo para o Papa, uma palavra de profecia para o Papa, imagine naquela época, 1200 anos. Imagine. Mas Francisco, pela sua humildade, sua simplicidade e pela caridade, não no sentido de uma anarquia, numa rebeldia, mas no sentido da caridade de profetizar e confiar na palavra que Deus fala ao nosso coração. Então é isso que a gente precisa ter, meus amados e amadas. Segundo ensinamento, nós que sentimos em nosso coração o desejo de construir, de edificar algo, precisamos ter a intimidade da oração, a audácia da humildade. E aqui eu quero dizer para você também, muito importante esse ensinamento de São Francisco, porque às vezes a gente acha que a missão de Francisco foi uma missão extremamente difícil de reconstruir a igreja, e de fato foi, mas o Senhor nos chama a reconstruir também a nossa casa, a sua casa. Você que sente o seu matrimônio despedaçado, você que sente a sua família desestruturada, a sua comunidade desestruturada, nós também somos chamados a reconstruir. Nós também somos chamados a edificar, a restaurar. E a restauração só começa pela humildade, pela obediência, pela humilhação. Na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz
ainda na semana, nesse mês de outubro, nós lemos a carta de São Paulo aos Efésios e ele diz: esforçai-vos para manter a unidade pelo vínculo da paz, com toda mansidão, paciência e humildade. Ou seja, a unidade é um esforço. Francisco conseguiu reconstruir, restaurar a igreja pela intensidade da sua humildade, da sua humilhação. Você não queira reconstruir o seu casamento, a sua vida matrimonial, o seu lar, sem a humildade. A humildade é a pedra basilar. E nós vemos nessa imagem de Francisco recebendo o abraço do Papa, como que o abraço da autoridade, aquela árvore gigante se inclinando para aquele pobrezinho, para aquele homem humilde, servo. A humildade é o símbolo, é o estandarte da unidade, da reconstrução. Com essa imagem nós vemos os irmãos aí ajoelhados, os cardeais que estavam ali ao redor, fazendo o discernimento daquela situação. E a humildade, como que é o adubo que fez crescer essa árvore majestosa, essa árvore gloriosa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário que nós nos esforcemos para manter o vínculo da unidade. A unidade no seu próprio interior. Em nosso interior nós precisamos ter harmonia interna para reconstruir tudo aquilo que está desmoronado, tudo aquilo que está ferido, tudo aquilo que está desequilibrado em nosso coração. E a humildade é como que o fio condutor, né, de um terço, para que as outras virtudes, para que as outras bolinhas possam vir. A humildade é esse fio que une. E por isso que Francisco reconstruiu a igreja, e até hoje o carisma franciscano tem essa missão, eu creio isso particularmente falando, de restaurar a igreja. Nós vemos no filme, né, quando Francisco está diante do crucifixo de São Damião, aqui nós temos o crucifixo, né, de Nosso Senhor, não é o de São Damião, mas é o crucifixo, a gente conhece a história, que Francisco estava diante da igreja em ruínas e ele ouve: Senhor, o que queres que eu faça? E aí, fazendo uma apropriação, os estudiosos de São Francisco fazem a junção dessas duas fases da vida de Francisco. O crucificado fala com Francisco: Francisco, não vê que a minha igreja está em ruínas? Vai e reconstrói a minha igreja. E Francisco começa literalmente a pegar as pedras e reconstruir. Mas depois Francisco tem a inspiração, a moção interior de que essa igreja é a igreja espiritual. E o carisma de pobreza, de simplicidade, é um carisma que atinge o coração das pessoas para reconstruir. Por isso que os franciscanos, eles são, até hoje, reconhecidos, né? Quando as pessoas olham, isso eu posso falar por experiência, a pessoa olha para o hábito, olha para a tonsura, franciscano, respeita, seja quem é católico, quem não é católico, evangélico, porque realmente a imagem que Francisco conseguiu criar, um inconsciente coletivo, né, de franciscano, a pobreza, a renúncia por amor à pobreza, é uma virtude, uma característica que realmente reconstrói aquilo que está destruído, a imagem. E foi muito bacana me ver um testemunho aqui, quando o irmão Rariel e eu estávamos em uma certa igreja, onde só podia passar autoridades, né, essas missas importantes assim, e o irmão Rariel queria ir bem pertinho lá. E aí, quando a gente foi tentando assim passar, tinha um segurança, né? O segurança falou, né? Franciscane. Aí, sim. Aí ele, sim, avante. Ele deixou a gente passar e a gente sentou do lado das autoridades. Ficamos bem pertinho do altar para ver o Papa. A imagem, né, do franciscanismo, porque Francisco foi humilde. Por isso, meu amado, o que eu quero semear no seu coração hoje e no meu coração, essa última pregação, nessa terceira sessão do programa Toca para a Igreja, a humildade, a paciência e a mansidão são os ingredientes para reconstruir tudo aquilo que está desmoronando e precisa ser restaurado.
Francisco de Assis é o santo que nos dá esse testemunho, esse exemplo, que não é fácil, que não é prazeroso, mas que Paulo fala, esforçai-vos por manter a unidade. Paulo não fala, fica calmo, né? Tudo vai dar bem, vamos ficar aqui esperando que... Não, Paulo fala, esforcem-se, uma atitude ativa, tenha uma atitude de manter a paz. Você precisa ter uma atitude para manter a unidade. Não espere o outro para construir a unidade, mas você é capaz, você é dotado, você é dotada de razão, de virtude e de graça necessária para manter a unidade. E eu falo isso para mim também. Eu falo isso para o meu coração também. Porque é o Francisco de Assis, é o santo que viajou até lá no Sultão, lá no Oriente. Vocês conhecem a história, quando o Francisco de Assis foi conversar com o alto chefe dos muçulmanos. Porque Francisco se esforçava para manter a paz, para manter a unidade. E mesmo, preste bem atenção, não é uma tragédia isso, não é um pessimismo, mas talvez você e eu não vamos conseguir manter a unidade, mas nós precisamos nos esforçar para manter a unidade com paciência, humildade e mansidão. É isso que Francisco quer nos deixar como herança, uma herança espiritual, uma herança de conversão, uma herança de santidade para manter a unidade. E assim que Francisco conseguiu reconstruir a igreja de uma maneira admirável, e até hoje nós honramos esse homem como um ícone estrondoso de santidade, de conversão, de testemunho. E aqui eu termino a leitura dizendo o sonho, a terceira visão, né, que o Papa teve com Francisco. Após ouvir essas palavras de Francisco, vamos aqui para a câmera 2, tivera, aliás, pouco tempo antes, uma visão em que o Espírito de Deus lhe mostrava a missão a que Francisco estava destinado. O Papa teve uma visão a qual o Espírito de Deus mostrou a que missão Francisco estava destinado. Preste atenção agora. De fato, o Papa vira em sonho a Basílica do Latrão prestes a ruir, e um homem pobrezinho, pequeno e de aspecto desprezível, a sustinha com os ombros para não cair. Olha que lindo. De fato, vira em sonho a Basílica do Latrão prestes a ruir, e um homem pobrezinho, pequeno e de aspecto desprezível, a sustentava com os ombros para não cair. E concluiu o pontífice: este é na verdade aquele que com o seu exemplo e doutrina há de sustentar a Santa Igreja de Deus. É o Papa que diz. Por essa razão, anuiu benignamente ao pedido do santo e daí em diante o teve sempre em grande estima. Concedeu-lhe, pois, o que pedia, prometendo-lhe conceder muito mais para o futuro. Aprovou também a regra e deu-lhe a missão de ir por todo o mundo pregar a penitência. Mandou igualmente impor tonsuras em todos os leigos companheiros de Francisco para lhe permitir pregar a palavra de Deus sem empecilhos. Amém. Olha aqui, que maravilhosamente, que graça, nós vimos essa profecia, nós vimos essa confirmação do testemunho, da missão de Francisco. Então Francisco, põe de novo, Gil, ali aquela imagem do Papa abraçando São Francisco ali, os seus companheiros, isso. Nós vimos concretizar essa missão. Vai e reconstrói a minha igreja. O Papa acolhe São Francisco. O Papa estima, o Papa vê a unção de Deus. Talvez até aquelas preocupações, né, que impediram que o Papa acolhesse Francisco na primeira vez, Francisco foi a resposta para
sanar essas dúvidas, esses problemas, essas dificuldades. Olha que foto bonita. Ali a regra na mão de um dos freis ali ajoelhado, né? Aquele pergaminho. A humildade, descalços. E Francisco tem a bênção e essa árvore cresceu. Essa árvore chegou até nós e se tornou uma árvore grande, com ramos e frutos que atingem o seu coração hoje, aqui, no ano de 2022, no ano que foi gravado esse programa. Para nos dizer que Francisco de Assis, como o Papa mesmo disse, foi o santo que há de sustentar a Santa Igreja de Deus com o seu exemplo e a sua doutrina. E até hoje, esse carisma, esse homem, esse testemunho, vem fortalecer os nossos corações, vem iluminar as nossas vidas, vem nos conduzir a essa vida de penitência. Por isso, finalizando esse mês de outubro, quais são os ensinamentos que você traz na sua vida de Francisco? Quais são as virtudes que você sente de imitar, comunhão com esse glorioso santo? É imprescindível que nós possamos rezar a São Francisco e pedir que o Espírito Santo também nos molde como moldou esse homem e viver tudo aquilo que ele nos ensinou. Em especial hoje eu destaco essas 3 virtudes: humildade, mansidão e paciência, para aqueles que querem reconstruir a sua casa, reconstruir o seu lar, reconduzir a sua comunidade, a sua fraternidade. Pois foram as virtudes que Francisco de Assis utilizou e reconstruiu a igreja. Amém, meu querido e minha querida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então eu faço esse convite para você, compartilhe aí essa pregação, as pessoas que você conhece, que você ama, compartilhe esse vídeo, vamos fazer, impulsionar, né, até mesmo para o nosso trabalho de evangelização, essa missão, como Francisco de Assis tinha no coração de pregar a palavra do Senhor. Então aqui também nós queremos pregar essa palavra para que, sem dúvida nenhuma, Francisco de Assis possa ser mais conhecido, não somente como o santo dos animaizinhos, mas o santo da humildade, da paciência e da mansidão. O santo que nos ensina também a reconstruir a igreja, que nós também podemos reconstruir a igreja, gente. Mas fala assim, como assim, irmão? Você, batizado ou batizada, pode reconstruir a igreja. Também se você que não é batizado, vai batizar. Mas com o nosso testemunho, com a nossa oração, com a nossa penitência, com a nossa entrega, a igreja é edificada. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é fortalecida também com a entrega dos seus membros. Então vamos rezar por intercessão de São Francisco, que o Senhor possa restaurar a igreja aonde precisa ser restaurado, os membros, os bispos, sacerdotes, religiosos, os fiéis leigos, as famílias, que o Senhor possa restaurar a igreja e que possamos ser instrumentos da paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Se você ainda não viu os outros 3 vídeos, entra aí no nosso canal, entra lá na playlist, procura ver a sequência, né? Eu creio que foi um ciclo, né? Essas 4 pregações, começamos ali falando sobre a perfeita alegria, falamos depois sobre o beijo do leproso, a perfeita alegria, falamos sobre São Francisco e os anjos, a comunhão com São Miguel, e hoje terminamos ali com essa reconstrução da igreja. Então é um ciclo, né? Fica gravado, que você pode utilizar para o que você quiser, ao momento, é um vídeo de formação, eu creio profundamente isso. As pessoas que querem conhecer, porque nós lemos aqui da fonte, as fontes franciscanas. Eu creio que eu passei todas as referências, né, para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida para achar as referências aqui, façam contato conosco através dos nossos meios de comunicação. Segue o nosso Instagram também, tocadiassis.irmãos, temos o grupo do Telegram, e nos ajude
Ajude a manter a Toca de Assis, ajude a manter aí nossas casas fraternas, ajude a manter esse projeto de evangelização, esse projeto de comunicação. Se essa pregação te ajudou, meu irmão, minha irmã, então ajuda aí a manter, porque nós precisamos da sua colaboração para continuar elevando a palavra de Deus. Amém? Então eu fico por aqui e que o Espírito Santo possa nos conduzir. Reze pela Toca de Assis, rezem por nós e que São Francisco nos fortaleça e nos ilumine. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs. Foi um prazer estar com vocês e eu me alegro muito por ter concluído esta missão, esse programa, esse ciclo do Toca para a Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.